Boa noite, galera. E aí, como que vocês estão? Como que passaram a semana? Eu estou bem, eu passei a semana muito bem e eu espero que vocês também. Bem-vindos ao nosso culto Teens, a nossa Arena Teens, né? E hoje nós temos que abrir a nossa palavra, né? Agora, vamos falar lá, pega a Bíblia de vocês, né? E pede ajuda, né, para o pai, para a mãe, se não estiver encontrando, estou esperando vocês. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Poderoso, né? Eu desejo e declaro na vida de vocês que vocês tomem posse dessa palavra nessa semana para vocês. Em nome de Jesus, que vocês venham sentir essa verdade que a Bíblia nos fala nessa semana. Vamos orar agora, né? Dando abertura do nosso culto. Coloca a mão no coração de vocês, se vocês puderem, se ajoelhem em reverência a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai, por cada vida, por cada teen que está assistindo essa palavra, Senhor, que está assistindo esse culto de hoje, Pai, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um deles, Senhor, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um, Pai, que esse versículo que foi declarado, Senhor, que ele venha a ser, Pai, realidade na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, o Teu poder esteja sobre esse culto, Pai, desde agora até o final, Senhor. Fala com eles através do louvor, Pai. Fala com eles através de tudo o que acontecer aqui, Pai. De toda a dinâmica, Senhor, desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Podeis Deus a minha artilharia, pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus a minha artilharia, pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus a minha artilharia, pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus a minha artilharia, vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Bate, bate. Sai do chão! Pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus é minha artilharia. Pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus é minha artilharia. Pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus é minha artilharia. Pega na mão, gigante na mira. Podeis Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vai, vai. Pô, 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 pô. Vai, Davi!
Deus é minha artilharia, pedra na mão, gigante na mira. Grita, vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante, vai! Vou derrubar esse gigante! Pô, 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 pô. Palma na mão! Agora é sério, sai do chão! Gigante caiu! Gigante caiu! Caiu! Yeah, minha fortaleza, meu bom pastor me diz, eu quero estar contigo. Ele me toma pela mão e diz: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem pra perto de mim. Eu vou correr para ti, eu vou correr para ti, eu vou correr para ti, eu vou correr ao seu encontro. Tira o pé do chão. Minha fortaleza, meu bom pastor me diz, eu quero estar contigo. Ele me toma pela mão e diz: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem pra perto de mim. E eu vou correr, eu vou correr para ti, eu vou correr. Eu vou correr para ti, eu vou correr ao seu encontro. Eu vou correr para ti, eu vou correr para ti, eu vou correr para ti, eu vou correr ao seu encontro. Tira o pé do chão. Somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só corpo, só coração.
povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Nós vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Então, agora a gente voltou aqui, né? Vamos dar início à nossa série de palavras com relação à amizade, né? E hoje a gente vai falar sobre a maneira certa de falar, como falar com as pessoas. O tema da palavra é comunicação é uma arte. E eu estou aqui hoje com a minha convidada, a Cláudia. A Cláudia é uma serva do Senhor, muito abençoada, está na Sara Nossa Terra há quanto tempo, Cláudia? Desde 2000. Desde o ano de 2000, né? Então, Cláudia, vamos iniciar agora, né? Eu vou fazer algumas perguntinhas para você, tá bom? Você conhece alguém que só fala e não escuta? Primeiramente, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Conheço uma pessoa bem próxima. Como é conversar com pessoas assim? É muito difícil. Muito difícil, porque a pessoa, ela é muito cheia de eu, né? A pessoa que é assim. Então, às vezes você fica só ouvindo, e isso cansa, né? É só a opinião dela que é a certa, né? Só ela que é a certa. Ela se torna uma pessoa muito cansativa. Isso é verdade, né? Já pensou você ter um amigo que só fala, eu, aí você não consegue falar nada com a pessoa, não consegue falar sobre diversos assuntos, porque os assuntos é só da pessoa, né? É uma coisa muito chata, realmente. Cláudia, você acha que a forma de falar pode mudar o que você gostaria de dizer?
Não só acho, como eu já vivi isso, que me criou um problema muito grande, né? Mas, graças a Deus, assim, depois de muito tempo, isso foi resolvido, né? Não foi exatamente o que eu queria passar para a pessoa, mas a pessoa entendeu de maneira errada. E eu vi que foi o momento errado e a hora errada. Então, acontece sim, porque comigo eu vivi isso. E assim, a gente passa muito por isso, né? Todos os dias, sempre. O problema do diálogo é muito complicado, né? Porque são duas pessoas diferentes, famílias diferentes. Então, é bem complicado a gente conseguir saber falar, conversar, o porquê, né? O ser humano, ele é complicado, né? O ser humano é complicado. É Jesus na nossa vida mesmo, né? Como você acredita que podemos saber a hora certa de falar ou de se calar? Olha, citando uma personagem da Bíblia, né, eu admiro muito a Esther, né? Tem a passagem da Bíblia que fala, né, que Esther, ela se tornou uma rainha, né? Ela vivia no palácio e ela foi criada pelo tio, né? E nesse palácio tinha uma pessoa que era submissa ao rei, né, Assuero, e o nome dele era Amã, né? E esse Amã, ele era tipo um ministro do rei na época. E o rei ordenou, né, naquele tempo, que as pessoas se dobrassem a esse Amã, né? Então, ele tinha carta branca para fazer o que queria. E ele tramou acabar com o povo, né? O povo de Deus, né? Naquela época, que seria o povo que a Esther, né, pertencia. E a Esther, quando ela se tornou rainha, ela sabia que ela não podia adentrar na presença do rei sem a permissão dele, né? E teve um dia que, assim, ela, sabendo desse decreto, ela foi até o rei, né? E sabendo que ela poderia ali ser mandada ser enforcada, porque é isso que acontecia, né? E aí o rei, né, ela achou a graça do rei, porque Deus estava com ela, né? E o rei estendeu o cetro, que significava, né, quando ele estendia, ela tocava, significava que o rei tinha aprovado aquela atitude, que ela chegou em silêncio, ela chegou e se dobrou, né? E aí o rei disse para ela, né, que o que ela pedisse, né, até a metade do reino dele ele a daria. E aí a Esther, né, eu creio que buscando de Deus, né, o momento certo, Deus a instruiu, eu creio. Ela fez um jantar e pediu para o rei convidar o Amã, né? E aí teve esse jantar, só que ela não sentiu ainda de falar. Depois ela pediu um segundo jantar. E aí Deus, né, com toda certeza, tudo no controle de Deus, Deus deu um sonho para ele antes desse jantar, para o rei. Lembrando ele, porque haviam tramado contra a morte dele, né, mas ele não tinha honrado quem falou sobre essa emboscada que armaram, né? E quem falou foi o tio da Esther, que criou ela, né? Ele era como um pai para Esther. E aí, né, o rei, né, quis homenagear o tio da Esther. E aí, a Esther, no segundo momento, depois que o rei fez tudo isso, a Esther achou por bem falar para o rei, quando ele falou, né, o que você quer, porque ela ainda não tinha pedido ainda, feito o pedido.
Aí ela falou que ele anulasse o decreto que haviam feito para exterminar o povo dela. Aí o rei ficou assustado, né? Mas quem queria matar a minha esposa, né? Porque não seria só o povo, seria até ela, né? E aí ela olhou para o Amã e denunciou ele. Tipo, ali foi o momento certo, porque ele era uma pessoa muito especial para o rei, né? E aí a história conta que o Amã, na hora, se ajoelhou, né, diante dela, na hora que ela já estava no quarto, e o rei viu. Aí o rei decretou a morte dele. Então, assim, ela fez tudo num tempo certo, na hora certa, né? O inimigo que queria exterminar aquele povo, né? Glória a Deus, que exemplo, hein? E também, você consegue pensar em algum momento quando ficar quieto, que quando ficar quieto parece ser a melhor saída? Sim, em alguns momentos, sim. Né? Já aconteceu, assim, o silêncio foi a melhor resposta, né? Em muitos casos acontece, né? Hoje acontece muitas mortes, né? Muito, né? Como diz, intolerância, justamente por às vezes a gente falar, né? Se apressar em falar, se apressar em tirar conclusões, né? É verdade. E, assim, eu vou citar aqui 2 exemplos, né, de pessoas que elas não souberam falar na hora certa. Que foi Pedro, na hora em que Pedro ele perdeu a chance de ficar calado, na hora em que Jesus falou que ele ia sofrer por nós na cruz, que ele ia morrer, que ele ia passar por todas as provas, né, em nosso lugar. Pedro falou que não, que aquilo ali era errado, que ele não podia passar por aquilo. E o que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque essa era a vontade do Pai, não era a vontade de Pedro, né? Então Pedro ele deveria ter ficado quieto, né, naquele momento. Outro exemplo é Acã. Acã, ele deveria, na hora de... Acã, ele pecou contra Deus, e por isso, por conta de Acã, o seu povo sofreu muito, foi destruído. E ele deveria ter falado, ele deveria ter confessado o pecado dele, e não foi isso que ele fez. Então, esses são 2 exemplos de 2 pessoas que falaram na hora errada. Porque Acã foi falar depois de tudo que já vinha acontecido, de tudo que já tinha acontecido, né? Outro exemplo, agora são 2 exemplos sobre 2 pessoas que a gente tem que carregar, assim, a palavra que elas disseram, né? Tudo que elas fizeram, porque foram pessoas que falaram na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Foi a serva de Naamã. Naamã era leproso, precisava de cura. E na hora em que a serva viu a necessidade dele, ela falou que conhecia um profeta, que era só ir atrás desse profeta e que ele iria encontrar a cura. E ele encontrou a cura, não só encontrou a cura, como conheceu a Deus, que é melhor ainda, né? E Davi, ele não é à toa que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele na hora certa, ele falou, contra Golias, o filisteu, ele falou assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Acabou. Ali Davi decretou a vitória dele. Deus decretou a vitória de Davi ali. Por conta da fé de Davi, por conta que ele falou na hora que ele deveria falar.
Vamos para mais uma pergunta. Como você acha que nós podemos descobrir se é a hora certa de falar ou calar? Uma das maneiras seria pensar bem, né? Se aquele é o momento, se é para falar, né? Geralmente eu oro, peço para Deus, né? O momento certo, a hora certa, se devo e se não devo. Né? É a maneira como eu, né? Quando é uma coisa assim muito importante, algo que, né? Pode mudar, pode, né? Trazer um estrago, alguma coisa assim, eu penso bem antes de falar. Às vezes vêm os pensamentos, né, na hora, vem a resposta na boca, mas às vezes é melhor pensar, né, o silêncio, às vezes é até a melhor resposta, né? Glória a Deus. Essa já disse tudo, eu não preciso acrescentar nada. É isso mesmo. Você acha certo falar a verdade? Com certeza. Por quê? A verdade, ela sempre vai prevalecer, né? E desde quando eu me tornei cristã, eu adotei isso para mim, né? O que Deus fala, né? A respeito disso, né? Que da nossa boca, né, só saia, né? É sim, sim, não, não, né? O que passa disso não provém de Deus. Então, a verdade sempre é a melhor, é a que prevalece. Amém? É a que prevalece. Glória a Deus. É isso mesmo. Você já se sentiu incomodada porque te disseram uma verdade, mas durante a conversa você percebeu um certo exagero da pessoa tentando te manipular? Tem algum exemplo? Não precisa citar nomes, nem deve. Tem sim. A pessoa que eu conheço, geralmente, ela exagera muito no que ela fala, né? Ela fala, às vezes, que ela nem é, né? A gente acabou um tempo descobrindo isso, mas existe sim. A pessoa, ela fala uma verdade, mas, de certa forma, com exagero, né? Não é tudo aquilo. O que acaba se tornando uma mentira, Mentira, né? Tanto que a fama é mentiroso, a fama da pessoa. Isso é ruim, né? Muito ruim para uma... É possível falar a verdade na hora certa, mas de maneira errada? Você pode citar um exemplo? Possível falar na hora certa. É possível falar a verdade na hora certa, mas de maneira errada? É como aquela outra resposta minha, né? Às vezes você fala uma coisa e a pessoa, talvez no momento, né? Pelo momento, a pessoa interpreta de outra maneira, né? Eu acredito que é assim. Você quer falar uma coisa, mas acaba não sabendo como falar e a pessoa interpreta de uma outra maneira, né, que acaba não sendo bom. Verdade, tem isso. E também tem a questão da ira, né? A hora que a gente está irado, o melhor que a gente tem é ficar calado, é não abrir a boca e orar. O tom de voz, né, tudo isso faz uma diferença. Eu tinha muito esse problema de, assim, às vezes falar e o tom da minha voz, né, às vezes dá a impressão para a pessoa de uma outra coisa. Sim, é verdade. Mas já melhorei. Deus tem me curado. Eu tenho orado por isso. A gente tem que orar, né, por essas falhas, né. É verdade, eu também, né, também tenho... Acho que todo mundo tem, né? Todos nós temos esses momentos que a gente tem que aprender. E glória a Deus que vocês são teens, vocês estão aprendendo desde agora, entendendo, para que vocês venham dar as respostas certas.
muito antes de nós, É verdade. na idade em que nós estamos, né? É verdade. Porque a ira é algo que ela pode corroer o nosso coração. Porque através da ira vem a amargura. E através da amargura vem o ódio, vem a raiva. E ali já é plantada uma semente. E através dessa semente começam os xingamentos, começa palavrões, né? Que podem gerar até uma possível agressão física, né? Então, isso é muito sério, né? Muito sério isso. Então, a gente tem que, mesmo diante da ira, porque a ira é normal, mas mesmo diante da ira, a gente tem que pensar na melhor forma de resolver. E que nem a Cláudia falou, ajoelha, ora, peça a direção de Deus na vida de vocês, para resolver algum conflito, para saber conversar, para saber falar na hora certa, para saber agir na hora certa, de todas as formas, né? O que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é depender de Deus, né? A gente precisa saber a hora de falar, saber o que falar e saber como falar. Esse é o principal objetivo dessa lição. Agora a gente vai orar, né, encerrando a palavra, né? Vamos colocar as mãos nos nossos corações e pedir a direção de Deus, o cuidado de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agora pedir e clamar ao Senhor, Pai, para que coloque as palavras certas em nossa boca, Pai. Para que o Senhor venha falar, Senhor, aquilo que nós devemos fazer na hora certa, Senhor, a melhor forma de agir, a melhor forma de falar, a hora certa, a maneira, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar o direcionamento, a palavra certa, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, Senhor, nos ensina, nos dê sabedoria para lidar com todas as coisas e todas as áreas de nossas vidas, Pai. Na escola, com os nossos amigos, com a nossa família, com todos, Senhor, que nós venhamos ser pessoas que venham somar nessa sociedade, Pai, em nome de Jesus, na igreja, Pai, com os nossos líderes, Pai, com todos, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos. Senhor, queremos agradecer também, Senhor, por esse culto e encerrar, Senhor, dando louvor e glórias ao Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco, Pai, porque o Senhor nos deu um ensinamento hoje, Pai, e que nós levaremos pela semana inteira, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós levaremos isso não só pela semana inteira, Pai, mas que nós levaremos isso como lição de vida, Pai, como lição em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, abençoar a nossa semana, abençoar o nosso dia, Senhor, abençoar todas as coisas, Pai, abençoa esse semestre, Senhor, nos guarda com a sua mão poderosa, com a sua forte mão, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra do acidente, Pai, nos livra do incidente, nos livra desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa casa, Senhor, com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, nós já oramos e já te agradecemos e declaramos que nós teremos uma semana abençoada, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem no nosso culto Teams.